tem a palavra. Bom dia a todos do Brasil. A Nadine foi a representante da ONU no Brasil. E é um prazer ter todas aqui no nosso evento. Eu sou Lindora, eu sou cofundadora e trabalho no conselho da Temis. Nós hoje estamos apresentando uma pesquisa que foi feita nos últimos 5 meses sobre a justiça de gênero. E aqui mostro as pessoas que participaram do trabalho, que foi liderada pela NAMAT e pela Temis. Tivemos o prazer de trabalhar junto com 19 organizações participantes nos 4 continentes, a Europa Oriental, América Latina, Sudoeste e Sul da Ásia e África subsaariana, também a Uganda, na África. E hoje vamos falar um pouco sobre esse trabalho. Fizemos um resumo do trabalho e o que nós vamos ouvir hoje. Vamos ouvir, então, dos líderes da organização. Vou dar, então, algum contexto e os desafios que enfrentamos. Em 2020, a pandemia alcançou todos os países e exigiu respostas governamentais. A pesquisa mostra, no entanto, que há diferenças dentro desses países, alguns sofrendo consequências mais severas, mais graves, dependendo do contexto local político. Nesse cenário, a violência de gênero foi realmente algo que impactou a vida de milhares de mulheres. O que nós observamos é que, embora o contexto seja um pouquinho diferente, o impacto sobre a vida das mulheres é a mesma, especialmente em relação à violência de gênero, em todos os países. As instituições do governo não estavam trabalhando corretamente. As audiências eram atrasadas ou adiadas e as agências policiais e serviços estavam reduzidas ou foram fechadas, levando as vítimas sem nenhum mecanismo para resolução de questões de violência de gênero e outras questões legais. Nesse contexto, o que nós temos visto é que as instituições da justiça eram, em todos os casos, agiam apenas em termos de ordens de proteção emergenciais. Na maioria dos países, os serviços jurídicos foram fechados e não tinham possibilidade de usar a tecnologia para facilitar o acesso à justiça. Lentamente, os serviços jurídicos começaram a estabelecer audiências online e outros procedimentos, mas sem a política adequada para a proteção às mulheres. Então, nós nos organizamos para resolver essa questão. Então, foram as instituições de proteção a mulheres que conseguiram vir ao socorro dessas mulheres através de atendimento telefônico, streaming, apoio econômico, apoio digital. Foi a sociedade civil desses países que conseguiram se organizar para auxiliar as mulheres. Então, vimos
que algumas estratégias jurídicas nós vamos ouvir isso das chefes das organizações. Algumas pessoas disseram que nós nos reinventamos para fazer treinamento online para líderes em casos de violência e comunicação online regular para oferecer serviços jurídicos e também conseguimos dar informações sobre os serviços que estavam à disposição. Também vimos vários casos de mediação para casos de violências em comunidades menores, urbanas, tentando encontrar soluções para a questão dos agressores e a guarda de crianças e adolescentes, benefícios em relação à alimentação, entre outros. Então, nós vimos que as organizações tiveram que se reinventar para encontrar uma resposta adequada à situação. Agora vamos ouvir e aprender das especialistas em relação especialmente a essa questão. Quais são as principais experiências que essas organizações estão enfrentando? Gostaríamos de ouvir e aprender e saber como estão usando abordagens de justiça de base para lidar com a violência de base. Também, como é que você e a sua organização adaptou o apoio contínuo, necessidade de apoio contínuo às mulheres durante a pandemia? Vamos Nós vamos agora ouvir nossa próxima oradora. Alô a todas. Eu acho que as mulheres ativistas em todo o mundo estão aqui nos ouvindo. Eu sou Jasminka, eu venho do norte da Macedônia, de uma organização que tem um longo histórico de trabalhar a violência de gênero. São quase 25 anos que nós, na nossa organização, começamos a trabalhar avaliando a prevalência de violência de gênero, abrindo o caminho para definir legalmente e regular esse fenômeno no país. Tem sido uma luta, temos nos juntado a outros profissionais, estruturas profissionais, mas 8 anos depois de adoção das disposições legais, depois de 17 anos da adoção dessas disposições, infelizmente, não foi possível dizer que conseguimos implantá-las. Todas as mulheres que sofreram violência de gênero buscam o nosso apoio para resolver seus problemas e dizem que acesso à justiça precisa melhorar. A resposta institucional é fraca e, portanto, não pode oferecer proteção adequada às mulheres que sofrem a violência. Para resolver o seu problema, as mulheres têm que fazer ou ter 2 procedimentos, a 9 procedimentos jurídicos. Podem imaginar que há encargos a serem pagos, os custos são altos de advogados e para que os seus procedimentos sejam iniciados e terminados. Por exemplo, uma das questões é casos de divórcio. E para esses procedimentos, as mulheres estão gastando quase 70% do seu salário mensal.
ao máximo de 3 meses de salário. Então, essas são uma das barreiras que as mulheres enfrentam na resolução de seus problemas. Mas isso não é tudo. As mulheres, quando resolvem resolver seus problemas através da justiça, elas têm custos iniciais e há outros custos ocultos que aparecem através dos dispositivos diferentes que existem. E aí essa é uma barreira para as mulheres. E assim não conseguem resolver os problemas que emergiram da violência de gênero. Então, as mulheres na Macedônia que sofreram violência, quando nós falamos de comunidades marginalizadas, isoladas, e das mulheres de Roma, a situação é pior, porque o nível de denúncia de violência é muito menor do que para as outras mulheres da Macedônia. Então, elas têm exclusão, são mulheres muito pobres, especialmente mostramos que o sistema de justiça formal para as mulheres, como nesse país, mas na Europa, apenas 2% buscam o sistema judiciário para resolver as suas questões. Então, o sistema judiciário não é acessível a elas. Então, nós temos várias estratégias legais e uma delas é monitorar a implementação das leis. Tentamos eliminar barreiras e tentamos melhorar a legislação e criar uma base jurídica mais justa para a resolução dos conflitos. Em situações de emergência com a Covid, fizemos o mesmo. Estamos monitorando a situação e nós, às vezes, pedimos a eles que aumentam o nível de proteção no país para essas mulheres, para que introduzam abordagens diferentes onde as mulheres podem pedir então, uma proteção sem a interferência do sistema jurídico. Também nós oferecemos, representamos muitas mulheres, mas devido à crise da Covid, não podemos oferecer esses serviços diretamente. Portanto, tivemos que adotar os serviços que já estamos oferecendo. Uma das resoluções de como podemos aumentar a nossa influência ou como podemos permitir que as mulheres se informem sobre os vários tipos de violência foi através de uma plataforma e onde se pode oferecer um apoio e assistência num tempo de 24 horas. Também temos apoiado financeiramente mulheres que precisam desse apoio. Por exemplo, pagar seu aluguel, despesas médicas. Sabemos que essa crise de Covid impactou enormemente, de forma negativa, muitas mulheres. Nas comunidades de Roma, nós temos uma rede também de paralegais que estão oferecendo serviços para a comunidade marginalizada na Macedônia e também continuando durante a crise e estão sempre presentes no campo e nas comunidades. Nos ajudamos também a oferecer a assistência necessária daqueles que precisam desse apoio. Principalmente durante a crise da Covid, estamos oferecendo assistência através das paralegais e também a outros paralegais estão oferecendo serviço para outras
outras comunidades marginalizadas, como a LGBT. E estão sempre oferecendo treinamento, conhecimento às pessoas. Então, em vez de organizar treinamento presencial, nós temos outras formas e oferecemos o serviço dos paralegais para vários outros serviços. Concluindo, eu quero dizer, como uma organização que está trabalhando essas questões, é que tivemos uma lição muito valiosa. Nós chegamos à conclusão que as iniciativas dos paralegais é um recurso da comunidade, é um esforço da comunidade que está presente nas comunidades onde prestam assistência. E é uma maneira excelente de oferecer uma assistência e apoio para as mulheres que sofrem de violência de gênero. E podemos compensar também a impossibilidade do Estado de se adaptar a essa situação. Então, nós, basicamente, portanto, precisamos considerar a possibilidade de quando houver planos e preparamos planos de assistência, que possamos incluir os recursos da justiça, como assistência dos paralegais, que são necessários para que as pessoas não enfrentem, não sofram mais nessa situação de uma pandemia tão prolongada. Obrigada, Janica. Foi uma experiência muito interessante. Eu vou agora passar a palavra para Linete, que vai falar sobre a experiência de outra organização. Muito obrigada. Então, as etapas iniciais para atacar a Covid não pensaram realmente nos mais pobres. Então, teve um toque de recolher e muitos trabalhadores foram categorizados como essenciais. A maioria dos serviços que uma mulher que enfrenta violência não foram classificados como essenciais e, portanto, os assistentes sociais e paralegais não foram incluídos. Então, aqui em Uganda, não puderam fazer visitas e fazer mediação como nós normalmente faríamos. Tivemos que reconfigurar a maneira que a gente abordava, então, a justiça. E, felizmente, como parte da nossa resposta, aqui em Uganda, nós temos fortalecido as estruturas comunitárias e aumentado o nosso relacionamento. Então, temos treinado membros da comunidade como paralegais ou aqueles voluntários comunitários legais. E, então, mas também pessoas que fazem parte de estruturas de governança, como líderes culturais, autoridades de desenvolvimento comunitários e até alguns membros da polícia de Uganda. Então, ao longo dos anos, nós estabelecemos um grupo de pessoas que estão cientes de questões legais e dos direitos humanos e conseguem prestar, então, aconselhamento, encaminhamentos e mediação. Durante o período de lockdown, essas estruturas foram indispensáveis para poder responder às situações. E, às vezes, quando não podiam viajar até as comunidades, os paralegais já estavam lá e puderam responder e oferecer orientação e também levantar avisos, alertas
para emergências. Então, no início do lockdown, nós apoiamos, então, através de telefone e facilitação do trabalho. Esses paralegais comunitários foram o nosso link mais forte. Junto com esses, nós também aproveitamos nossos relacionamentos com outras estruturas comunitárias para superar os novos desafios, para poder prestar serviços às mulheres que enfrentavam situações de violência. A FIDA Uganda, o relacionamento da FIDA Uganda com a polícia mudou e durante o lockdown. E cada local, cada distrito, essa parceria era diferente. No distrito de Bali, por exemplo, a polícia local não tem seus próprios veículos, então usam o transporte público. Então, com isso, com a proibição do transporte público, a polícia também ficou isolada, né, sozinha. E, então, a FIDA ofereceu transporte e, por seu lado, a polícia acompanhava-os até o campo. E também o que poderia ser visto como um agrupamento ao trabalhar os casos. Em outro distrito, a FIDA, então, procurou o comandante da polícia do distrito e pediu para acompanhar a polícia quando eles tivessem a oportunidade para aparecer num programa de rádio. E, dessa forma, o pessoal do FIDA pôde compartilhar informação através dessa disponibilidade dos serviços de assistência legal da FIDA. Então, a FIDA visitava, o pessoal da FIDA visitava as delegacias regularmente para poder perguntar sobre o status dos clientes. E, então, bons relacionamentos com a polícia também ajudou a FIDA a conseguir permissão para continuar o trabalho deles usando os seus automóveis em alguns distritos. Outra licença permitindo a FIDA usar o carro significou que a equipe podia dirigir e ir até as áreas dos clientes e as casas deles para poder ajudá-los. Então, a prática de trabalhar com estruturas existentes comunitárias e fortalecendo e apoiando essas estruturas leva a uma situação onde a confiança pode ser colocada nessas estruturas para poder ajudar as mulheres enfrentando violência em tempos de crise. Então, mesmo para o futuro, são uma estrutura essencial na qual depender, junto com outros atores de justiça comunitária, para assegurar que as mulheres que enfrentam violência possam receber justiça e ter acesso à justiça. Obrigado. E agora vamos ouvir a Márcia Soares, ela é cofundadora e diretora executiva da TEMES, Gender Justice and Human Rights no Brasil. Márcia, you have the... Bom, bom dia a todas desde o Brasil. Quero inicialmente agradecer ao NAMAT pela possibilidade da TEMES ter cumprido com esse papel importante nesse momento de poder liderar essa pesquisa. Quero agradecer especialmente, muito especialmente, a equipe técnica da TEMES e as promotoras legais populares, que são mulheres absolutamente engajadas, seriamente engajadas e comprometidas com a vida das mulheres em situação de violência, e são quem efetivamente garante o bem-estar, a vida e a atenção a essas mulheres, a nossa equipe e as promotoras, o meu agradecimento. Dito isso, quero dizer a vocês que a TEMES é uma organização da sociedade civil que desde 1993 tem no empoderamento legal de mulheres uma de suas principais estratégias de acesso à justiça para as mulheres. As promotoras legais populares, como são chamadas no Brasil, recebem uma formação longa, uma formação jurídico-feminista popular, e depois disso desenvolvem trabalhos comunitários voluntários em suas comunidades, atuando em espaços comunitários que nós chamamos de serviços de informação à mulher. Sim, né? Esses espaços acolhem mulheres em situação de violência, encaminham, escutam, e também são espaços de diálogo e discussão para a prevenção da violência. Bom, com a crise sanitária que se impõe no ano passado para o mundo todo, esses serviços tiveram que ser fechados, e nós fomos desafiadas, então, a construir uma nova metodologia de trabalho. O Brasil marcou
em 20 de março, a transmissão comunitária, o que a gente chamou de transmissão comunitária do vírus, e foram determinadas, então, em março, regras de distanciamento social através de lei. O governo federal, então, estabelece quais são os serviços essenciais que deveriam permanecer abertos, né, diante desta regra, dessa orientação de isolamento, e não inclui nenhum serviço de atenção às mulheres, nenhum serviço de atenção às mulheres em situação de violência, e isso trouxe consequências sérias, muito sérias, para as mulheres, porque os serviços que já não funcionavam muito bem foram fechados, os serviços de justiça foram fechados, passaram a atender muito parcialmente de forma remota. As consequências disso foram previsíveis e rapidamente observadas, como o aumento do feminicídio, que já é muito alto no Brasil, e ele aumentou em 2% rapidamente em 2, 3 meses, o aumento da violência e a redução dos registros de ocorrência, que são os registros que se faz a denúncia que faz nas delegacias das mulheres. Isso porque a maioria dos delitos que envolvem as mulheres exige a presença da vítima. Então, as mulheres terminaram ficando isoladas com seus agressores nas suas casas, sem poder sequer denunciar a violência que estavam sofrendo. A maioria desses delitos, em função disso, para ter uma ideia, 23% dos delitos de estupro deixaram de ser denunciados, houve uma queda de mais de 10% nos crimes de ameaça, e nós tivemos uma queda de 16% nos crimes de lesão corporal. Isso é muito sério. E, em função disso, o que passou a acontecer é que as medidas protetivas de urgência, que são as principais medidas de proteção da vida das mulheres que estão previstas na nossa lei, como, por exemplo, que a principal delas é o afastamento do agressor, terminou por ser reduzida a concessão dessas medidas, porque sem a denúncia formal não se pode conceder a medida. Bom, diante disso, desse cenário, nós fomos, nesse contexto, então, desafiadas a construir esta metodologia e firmamos um acordo, uma parceria formal com o Judiciário do Rio Grande do Sul e criamos uma estratégia de monitoramento das medidas protetivas de urgência, de acompanhamento dessas mulheres de forma remota. Isso não foi uma ação isolada, essa ação foi formalizada através de um termo de cooperação técnica. Nós construímos esse modelo de monitoramento, que ele, de fato, envolve o judiciário, ele envolve as promotoras legais populares, as lideranças comunitárias, a universidade e as redes de serviço que ainda estavam funcionando. Então, é uma metodologia, um modelo que termina organizando a rede que estava naquele momento, nesse momento, muito desconectada enquanto rede por conta da ausência de um serviço central de Estado. Né? O fluxo, este modelo, ele começa com a criação de um grupo de trabalho das promotoras legais populares, que passam a integrar um grupo de trabalho recebendo um número de telefone institucional e conectividade através da recarga regular dos seus celulares, através da Temis. Se estabelece, a partir daí, um fluxo onde a justiça passou a encaminhar a vara da violência para a Temis regularmente todo o rol de mulheres que passaram a receber medidas protetivas de urgência, portanto, as que estão efetivamente em risco. A Temis faz uma seleção dessas mulheres e encaminha, estamos fazendo isso até agora, encaminha para a promotora legal popular de referência, ou seja, aquela que é referenciada naquele bairro, naquele lugar onde mora esta mulher. A promotora legal popular, por sua vez, faz um contato telefônico e passa, então, a orientar, ela acompanha a situação desta mulher, ela passa a orientar essa mulher e encaminhar para a nossa rede de serviços que nós construímos em função dessa situação, e para a rede que ainda existe. Então, esta mulher, se ela está em situação de vulnerabilidade, a Temis
oferece uma cesta básica de alimentos para que ela, por um tempo, para que ela possa se restabelecer, oferece conectividade através da recarga do seu celular, isso é fundamental para que essa mulher possa manter o contato com as suas redes pessoais de proteção e possa acionar a PLP e possa acionar a polícia militar ou mesmo o judiciário. Né? Mantemos essa mulher conectada porque o isolamento ele não é só um isolamento físico, mas o isolamento porque passam as mulheres do acesso à internet é muito grave, né? E joga essas mulheres cada vez mais para a solidão e para a falta de recursos. Essa mulher, se precisar, então, isso tudo a promotora vai acompanhando e avaliando. Se ela precisa de atenção jurídica, nós temos uma parceria com a Universidade Uniriter, que recebe essas mulheres e faz todo o atendimento jurídico voluntariamente através da assistência judiciária gratuita. Se a gente identifica a necessidade dessa mulher ter atenção psicológica, nós construímos uma parceria com um grupo de psicólogas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que criou o que elas chamam agora de uma clínica feminista interseccional, aonde muitas psicólogas da própria universidade, do próprio curso e alunas fazem a retaguarda em saúde mental voluntariamente para as mulheres que nós demandamos. Esse serviço foi criado a partir da nossa demanda, ele não existia, passou a existir a partir da pandemia. E é um serviço importante que vem se consolidando agora e que vamos continuar, eu espero, com uma parceria de muitos anos. Esse atendimento ele é feito por WhatsApp, que é o instrumento que as mulheres dispõem, às vezes em grupo, às vezes individualmente, de acordo com a necessidade de cada uma dessas mulheres. Também a promotora legal popular, se esta mulher se está em risco e o agressor rompe com a medida de proteção, ela aciona por telefone a promotora legal popular, que então chama a Patrulha Maria da Penha, que é a Polícia Militar, é um serviço de segurança pública, que então recorre a essa mulher, vai até essa mulher para evitar que o pior aconteça. Então, isso é uma metodologia integral de articulação da rede e proteção da vida desta mulher. Como resultado, eu acho que é importante dizer para concluir, acho que o tempo está terminando, em 2020, nós avaliamos esse projeto com um impacto absoluto, muito positivo. Nós recebemos 606 encaminhamentos de mulheres para a TEMES da Vara da Violência. Dessas 606, 394 foram encaminhadas para atendimento das PLPs. A gente tem que fazer uma triagem, algumas tinham saído da comarca, outras não desejaram o atendimento. Então, isso é uma rede que implica que a TEMES faça um primeiro contato e saiba se ela quer o acompanhamento. As que quiseram foram encaminhadas. Acho que esta é uma experiência que iniciou numa cidade ainda pequena, na Grande Porto Alegre, e que durante a pandemia, então, já estamos num processo de sistematização e de implementação em Porto Alegre a partir da primeira vara da violência em Porto Alegre, e creemos que é uma experiência que pode, com o tempo, ser sistematizada e tem possibilidade efetiva de ser multiplicada no país. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Márcia. Thank you. We are going to our fourth... E agora vamos para o nosso quarto panelista, doutora Farzana Khan, que é chefe dos programas do My Choices Foundation da Índia, gerente desse programa. E então, Farzana, você tem a palavra. Thank you so much for having me here. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde a todos que estão aqui nessa reunião. Eu sou a doutora Farzana, da My Choice Foundation. Estou aqui feliz por falar do nosso trabalho. Eu venho da Índia. A situação das mulheres
pode impressionar e surpreender. Essa fundação trabalha para empoderar as comunidades em relação ao tráfico humano das mulheres. Queremos oferecer a eles uma vida livre de abuso. E nós temos uma equipe de conselheiros, advogados, e no nível de base, temos, então, aqueles que trazem a paz. Mas para falar sobre isso, eu queria dizer que nós desenvolvemos estratégia de empoderamento nas comunidades. Oferecemos algumas estratégias para possamos alcançar nossos objetivos. Na intervenção, nós temos paralegais para a comunidade, centros de aconselhamento e apoio telefônico e assistência jurídica. Então, queremos oferecer um local seguro para as mulheres. A maioria das vezes as condições não são boas. Então, nós oferecemos um abrigo próprio e temos a parceria com a polícia. Nos ajudam a ter acesso aos casos de violência doméstica que chegam a eles. Eles mandaram 2 casos para nós, no nosso centro, para aconselhamento. Então, isso é resolvido no nosso nível, nível do nosso centro. E isso ajuda muito as mulheres, especialmente ao lidar com a polícia. Também, a prevenção, a estratégia de prevenção é evitar a violência antes que ocorra. E queremos assegurar que os membros da comunidade sejam sensibilizados para as questões. O programa de prevenção não é só para sensibilizar as pessoas sobre a violência, mas também ajudá-los a identificar casos de abuso em relação à sua família e amigos. Nosso programa de prevenção são muito eficazes. E a situação, no momento, é terrível. E a pandemia fez essa situação da violência contra a mulher pior. Muitas vezes, as sobreviventes desistem, perdem a esperança. Quando o governo está ocupado com outros assuntos para conter a pandemia, as mulheres ficam abandonadas, por assim dizer. Trabalhamos suplementando o trabalho do governo. Eu gostaria de falar do trabalho que nós estamos fazendo, e como nós conseguimos resolver a situação. Muitas vezes as mulheres ficam presas dentro da casa com seus agressores. Fizemos milhares de telefonemas para os clientes para verificar o seu grau de segurança e para poder ajudá-las. Então, damos aconselhamento online, às vezes usamos telefone, e também oferecemos orientação jurídica. E conseguimos também a ajuda da polícia. E também é muito difícil que as mulheres tenham um lugar seguro para ficar durante o lockdown. E nós lançamos uma linha telefônica de emergência para prevenir a violência doméstica.
E temos também alguns abrigos para as mulheres. Então, houve uma parceria com organizações de base para oferecer o apoio às mulheres através de aconselhamento, treinamento e programas de treinamento online. Temos mais de 150 organizações de base para trabalhar contra o tráfico de mulheres, apoiando as mulheres que estão enfrentando dificuldades. A parte mais difícil, nós criamos muitos programas de treinamento para ajudar as mulheres. Então, apresentamos algumas recomendações para o governo para enfrentar a violência nessa situação. Então, através do relacionamento próximo com a polícia, podemos sensibilizá-los sobre a violência de gênero. E também nos ofereceram apoio de treinamento como um serviço de paralegais, assistência paralegal para as mulheres que estavam sofrendo violência de gênero. Há uma estratégia que foi escolher cuidadosamente os paralegais da comunidade para nos ajudar. E, durante o lockdown, os paralegais estavam visitando as comunidades e, através deles, pudemos passar a mensagem em relação à proteção e apoio que oferecemos. Os paralegais também ajudavam nesses grupos de treinamento online. Eles moram próximo às mulheres da comunidade e sabem que elas podem recorrer às paralegais numa hora de crise. Então, as mulheres podem recorrer às paralegais numa situação de emergência. E uma das coisas que fazemos é, usando a tecnologia de forma eficaz, nós temos um sistema de captar dados e, quando não era possível usar os aplicativos, todo mundo com quem trabalhamos, nós não podemos ir ao local, mas podemos trabalhar ligados à comunidade, com toda a nossa equipe de prevenção, escolas, trabalhamos com meninas e meninos, professores, líderes comunitários, clientes. Podemos, então, dar essa segurança, que nós estamos presentes e, através da nossa plataforma online, podíamos dar treinamento sobre a violência e fizemos muitas sessões de treinamento online com nossos campeões de paz, que podemos criar ou entender a discriminação que ocorria nas suas comunidades. Ela está se referindo aos meninos que participaram do programa. Então, estávamos ligados o tempo todo à comunidade. Adotamos uma outra estratégia através de serviços de alimentação. Às vezes era difícil para as mulheres
nesse sentido. Então, fizemos parceria com organizações que estavam oferecendo alimentação para as famílias. Passamos mensagem às mulheres. Quando os paralegais não estavam lá, pedimos a elas que procurassem ajuda em caso de violência, que elas ligassem para um tal telefone. Podemos usar nossa rede de base para mobilizar recursos e ajuda, assistência para as mulheres. Há muitos desafios ainda, mas com o nosso empoderamento jurídico podemos fazer uma diferença nessa hora tão crítica. Muito obrigada. Thank you, Farzana. Thank you very much. We can Obrigado, Farzana. Então, podemos iniciar. Eu vou dar a palavra de volta, mas eu gostaria de destacar que é um momento de crise gravíssimo. E uma das coisas que essa pesquisa nos mostra é que é possível pensarmos nisso como uma metodologia para além da Covid. Repensar a justiça. Então, damos essa bola de volta para vocês, mas agora eu vou dar a palavra à Abby para apresentar a Liv. Então, foi realmente uma discussão realmente muito inspiradora. Eu gostaria de agradecer a todas. Perspectivas realmente valiosíssimas para essa reunião. Então, recomendo e incentivo a todas que estejam aqui que leiam o relatório sobre as pesquisas que esses grupos estão realizando. Então, agora é a minha honra oferecer Liz Torres, que vai nos apresentar algumas ideias de conclusão. Ela é diretora do Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies e nessa condição e em seu trabalho anterior, ela se dedicou a avançar a paz, a justiça, a igualdade e a inclusão. Liv, prossiga. Muito obrigado. Eu estou vendo que as pessoas estão em fusos diferentes. Eu gostaria de agradecer o Legal Empowerment Network, NAMATI, as organizadoras, por iniciar essa conversa. Gostaria de agradecer também as apresentações tão inspiradoras que ouvimos para todos que estejam participando dessa discussão, dessa reunião e, não menos importante, tão importante é o trabalho da maior importância que está sendo feita com a justiça, organizações de base de justiças, mulheres assumindo a liderança nesse empreendimento. E, nossa, fomos testadas muito no último ano. Achávamos que já tínhamos desafios antes dessa pandemia chegar, e aí ainda veio o Covid, e eu tenho que dizer o quão impressionado eu estou com a inovação das iniciativas dos trabalhadores, trabalhadoras de linha de frente, todas as iniciativas. Me parece que nada pode nos parar, nem problemas técnicos com plataforma, como nesse seminário. Nós simplesmente buscamos novas soluções para conversas como essa, para desenvolvimento de capacidade, treinamento e atender às necessidades, enormes necessidades. Então, um grande agradecimento a isso. Por isso, inicialmente, sabemos que a necessidade de mudanças era importante antes da pandemia, até eu não vou repetir as palavras que já foram ditas durante essa nossa conversa. Eu gostaria de destacar ou sublinhar, digamos assim, três ideias, mas
Um terço das mulheres, de mulheres antes da pandemia, já eram vítimas da violência. Muitas batalhando para conseguir ter alguma representação, alguma assistência e ser ouvida quando levantavam suas questões. E aí veio a pandemia, com esses desafios adicionais, lockdowns, problemas de violência adicionais e, sem dúvida, essa lacuna na justiça vem só aumentando. Sabemos tudo isso, sabemos que esses desafios são imensos. Sabemos que muitas das nossas irmãs sofrem opressão, nós somos também discriminadas. Sabemos que esse abismo na justiça é enorme e precisamos lidar com isso para podermos enfrentar essa lacuna de gênero. Também sabemos que mulher é essencial para a construção de sociedades sustentáveis e sabemos que os desafios e a oposição são enormes, mas também sabemos que há ganhos maciços que podem ser conseguidos. Qual é o caminho, então, para sociedades justas e sustentáveis? Ficou muito claro, e outras convenções e declarações. Nenhum país conseguirá alcançar e ter uma sociedade justa se não diminuir, fechar essa lacuna, essa divisão, se não assegurar o acesso à justiça às mulheres. Conhecemos os ganhos. Sabemos que as sociedades que respeitam os direitos das mulheres e fecham essa lacuna da justiça, do gênero, são mais felizes, digamos. Sabemos que é o caminho para criarmos sociedades mais justas, sabemos que precisamos ter mulheres à mesa quando há negociação de acordos de paz e elas se saem melhor. Sabemos que a representação da mulher é bom para o mundo corporativo, assim como para o desenvolvimento da sociedade e organizações e os seus desempenhos. E também sabemos, e eu sei disso, ouvindo as vozes de vocês hoje, que temos recursos incríveis. Precisamos nos organizar melhor, nos mobilizarmos mais e nos apoiarmos. À medida que avançamos, como a Mary Robinson disse inicialmente, todas as crises têm um viés de gênero, ou seja, temos que nos mobilizar de acordo para termos certeza que sejamos ouvidas, que recebamos direitos iguais e que tenhamos uma representatividade na mesa e que a justiça seja colocada no núcleo, no centro da recuperação depois dessa pandemia. Então, eu vou fechar com alguns pontos. Gostaria de repetir o quão impressionada eu estou com o trabalho que vocês estão fazendo e como eu estou grata que nós também fizemos parte aquele grupo que a Mary Robinson falou, e também reiterar a importância de trazer justiça para as mulheres. Essa é a base, o pilar sobre o qual devemos abordar essa lacuna do gênero e também o desenvolvimento da sociedade e a construção de uma nação, de um país. De onde eu venho, eu sou norueguesa. E temos grande orgulho da nossa primeira-ministra mulher, que é uma colega do grupo The Elders, da Mary Robinson. Ela foi primeira-ministra 3 vezes, também presidente do Brundtland Commission para o Desenvolvimento Sustentável e liderando a OMS durante um tempo. Ela disse o seguinte: o poder da mulher é uma força formidável. Então, vamos aproveitá-la e usá-la.
Te dou a palavra, Abigail. Muito obrigada, Lev. E temos também a Florência Sotelo, diretora nacional do Access to Justice, do Ministério de Mulher, Gênero e Diversidade da Argentina. Florência. Olá, bom dia, boa tarde. Muito obrigada às organizadoras do evento por me permitir participar. Eu sou diretora nacional do Acesso à Justiça do Ministério da Mulher, Gênero e Diversidade, que foi um ministério criado no último ano, aliás, foi em 2019. E justamente tem essa visão de criar políticas públicas que possam fortalecer o acesso à justiça das pessoas que se encontram em situação de violência. Já faz muito tempo que o Ministério da Justiça vem sendo questionado no mundo inteiro por sua falta de capacidade de dar respostas efetivas para essas pessoas. E isso foi agravado, ou ficou mais evidente, durante a pandemia, através desse lockdown, né, como temos ouvido em muitos países do funcionamento normal, impedindo o funcionamento normal dos serviços de acesso à justiça. E é um direito fundamental e tem que partir de um diagnóstico certo, analisando os obstáculos que as mulheres enfrentam para ter acesso à justiça. Desde temos um acesso à justiça com 3 dimensões. A primeira dimensão tem a ver com o acesso propriamente dito, a possibilidade de você chegar a fazer uma denúncia diante de um tribunal. A segunda dimensão tem a ver com receber um bom serviço, prestação de serviço da justiça. E terceira dimensão, que é o que nós estamos focando os nossos esforços agora, porque entendemos que o que foi historicamente não atendido pelas políticas de Estado, que tem a ver com o fortalecimento da possibilidade das pessoas de sustentar um processo, uma ação judicial, sem ter que abandoná-lo por falta de recursos ou pelo simplesmente abandono por parte dos operadores da justiça. Na Argentina, temos visto números, estatísticas, nos mostram que há muitas falhas na possibilidade das mulheres de chegarem até a justiça. Muitas não chegam nem a fazer uma denúncia e também, em outros casos, a mulher que consegue fazer uma denúncia costumam abandonar o processo antes de sua conclusão. Nós acreditamos que o diagnóstico, a razão pela qual esse problema existe, tem a ver com o fato de que esse fenômeno de violência de gênero é mundial. O que tem atrás dessa violência? Uma desigualdade estrutural, ou seja, fortalecer o acesso aos direitos econômicos e sociais é um aspecto essencial para que possamos viver uma vida livre de violência. Mas, além disso, e agora que eu gostaria de só falar um pouquinho mais, porque eu acho que tem a ver com o que estamos ouvindo nesse painel, tem a ver com a necessidade que o Estado desenvolva políticas territoriais de aproximação que sejam mais acessíveis às mulheres e LGBTI+, que possam apresentar novas formas de trabalho. Esse trabalho de acompanhamento que as organizações sociais e territoriais fazem são essenciais para melhorar a situação dessas pessoas que vivem em situação de violência. Como é que queremos materializar essas políticas? Então, partimos do ponto de que o acompanhamento precisa ter uma visão, um olhar comunitário de acesso, mas fundamental é também o sustento, o apoio emocional. Então, nós temos uma abordagem integral para tratar a violência e que não seja só a questão de alcance à justiça, acesso à justiça, mas temos que abordar mais amplamente todos os aspectos. Esse acompanhamento não precisa ser somente voltado para a sustentação desse processo, mas tem que iniciar antes, tem que começar de uma política de prevenção por parte do Estado, fortalecendo as organizações que se encontram no território e conhecem as situações de violência e sabem exatamente o que pode ou quem pode causar feminicídio. O acompanhamento
demonstrado que é muito eficaz. Quem recebe acompanhamento consegue construir projetos livres de violência por mais tempo e são sustentáveis. Então, tem menos dificuldade para ter acesso às políticas de Estado e serviços de Estado. Muitas vezes há uma dificuldade até chegarem ao território. E também, e muito importante, observou-se que esse acompanhamento especializado pode ter um impacto positivo nos trâmites dos processos judiciais. As mulheres que conseguem ter esse acompanhamento conseguem avaliar sua voz no processo e tem menos grau de frustração e angústia. Essa é mais ou menos a política pública que estamos desenhando no Ministério das Mulheres, Gênero e Diversidade, que gostaríamos de compartilhar aqui nesse espaço com vocês, porque entendemos que isso dialoga com tudo que ouvimos das apresentadoras, que foi muito enriquecedor ouvir das iniciativas das diferentes organizações, compartilhar suas realidades e ver em que aspectos nós partimos de um ponto comum, o direito, que estratégias foram desenvolvidas e quais foram efetivas ou não. Assim, acho que estamos criando as condições para podermos plantar o nosso futuro e melhorar as condições nas quais vivem mulheres e LGBTI. Obrigada. Muito obrigado, Florência. É ótimo saber que temos uma causa comum entre governos, sociedade civil e todas as partes interessantes. Para o encerramento, eu vou dar a palavra de volta à Denise, que vai pedir que as nossas defensoras de base, nos dê umas palavras. Então, vamos voltar às líderes das nossas organizações com uma pergunta muito simples. Se você tivesse que escolher uma lição principal que você aprendeu durante esse ano, ao enfrentarem os riscos e os desafios, que vocês pudessem, então, compartilhar conosco, que lição que vocês poderiam compartilhar conosco? E aí eu vou dar a palavra. Eu acho que não temos mais do que 2, 3 minutos, conseguiremos encerrar a tempo. E eu vou começar com Yasminka. Então, Yasminka, há muitas lições, não apenas uma, mas a que eu já falei nas minhas conclusões, quando eu falei anteriormente, mas eu devo dizer, ao entrar nessa iniciativa e agora encerrar essa iniciativa, o que eu aprendi e fiquei impressionada com as experiências e, como devo dizer, a disposição das organizações de sociedade civil de realmente ser um pilar dos serviços para a mulher que sofreram violência. E nós, como setor de sociedade civil, e apresentando e oferecendo o empoderamento legal, vimos que podemos adaptar e dar a essas mulheres os serviços que precisam. Então, nós descobrimos a força para adotarmos e adaptarmos esse serviço. Infelizmente, não podemos sempre contar com as instituições do Estado, mas isso não deve nos desanimar, porque nós já enfrentávamos essa situação anteriormente. Então, temos que, mais uma vez, intensificar nossos esforços e pedir aos governos, às autoridades a se apresentarem e descobrirem novas formas de cooperação e de trabalhar conjuntamente conosco para poder prestar um serviço apropriado às mulheres que sofreram e sofrem violência. Meus colegas da Bulgária, Bósnia e Herzegovina, da Albânia, demonstraram que encontram forças e conseguem trabalhar prestando serviço às mulheres, trabalhando com as instituições para poderem resolver seus problemas, mas também concentrar seus esforços em mudar sistematicamente e solicitar aos governos que adotem
e cumpram os padrões, as normas que o Estado tem, principalmente na Europa, quando falamos sobre a Convenção de Istambul, mas, é claro, também outros documentos internacionais. E, então, nós empregamos partes diferentes da estratégia, e eu tenho certeza que poderemos fazer isso no futuro para as mulheres que sofreram a violência de gênero. Muito obrigada por seus comentários e sua participação nesse estudo, né? Eu espero que possamos continuar. Então, agora eu vou para Farzana. Farzana, na Índia. Qual é a sua principal lição aprendida durante esse ano? Dizemos que a coragem é contagiosa. Temos esperança. E a forma em que nós adotamos essa situação se aplica a todos. Nós podemos adotar várias estratégias, não há nada que não possamos fazer. Inicialmente, com o lockdown, nós adotamos estratégias e sempre falamos na My Choices que as mulheres estão sofrendo tanto, a pandemia nos trouxe tantas lições de como nós podemos nos aproximar, colaborar, podemos encontrar uma forma melhor de trabalhar, podemos priorizar a ajuda às mulheres. Com esperança e coragem, podemos passar esse sentimento para as mulheres, para as comunidades. A outra coisa que foi a maior lição, as sociedades civis na Índia, especialmente, vimos que há um grande esforço feito pelas organizações da sociedade civil e o governo, quando o governo estava lutando, mantendo os serviços, as organizações de base vieram com força e criaram um apoio massivo para socorrer as mulheres, as comunidades marginalizadas, os que estavam sofrendo. Então, o que nós aprendemos é que nossas organizações de base, a sociedade civil, é forte e é capaz de responder a qualquer crise. Temos que criar um momento e também extrair lições e levar as lições para o governo, para os principais atores e para mostrar-lhes o caminho para a frente. Não há nada que não possamos fazer. Com nossas iniciativas de base, mostramos que podemos adotar estratégias e, assim, nós fomos muito além da nossa capacidade para desenvolver esse trabalho. E as mulheres que estão sofrendo sentem que não estão sozinhas, estão isoladas. Muito obrigada dos nossos colegas do Camboja, de Bangladesh, e os que participaram do nosso evento. Às vezes é 7 da manhã em seu local e 7 horas da noite em outra parte do mundo. Eu vou pedir a Vanessa para falar sobre as suas principais lições de Uganda e sobre dos colegas ou das colegas da África. O que nós aprendemos dos nossos colegas aqui na Nigéria, na África do Sul, trabalhando com as estruturas comunitárias é importante e foi. Então, não podemos
com todas as limitações que ocorreram, estaríamos perdidos se não fosse a ajuda dessas entidades. Como resultado da colaboração em Uganda, eles lidaram com um número enorme de crises. Uma crise, por causa da crise, nossos paralegais conseguiram apresentar soluções criativas. Então, além da pandemia, se pudermos ter esse acesso a esses serviços, isso vai ser feito para oferecer também ajuda jurídica, assistência jurídica, isso é importante para desenvolver nosso trabalho. Então, há o apoio também dos dispositivos móveis para desenvolver o trabalho mais eficazmente. Nós estamos fortalecendo a ideia de soluções comunitárias e para realmente ajudar as mulheres que precisam. Obrigada. Obrigada pelas suas palavras. Vamos agora a Márcia. Bom, eu vou eleger uma lição que eu acho que é importante a partir da análise do que passou aqui na América Latina, nos 5 países que participaram desse processo: Brasil, Argentina, Bolívia, Guatemala e México. Tem uma questão que nos chama a atenção e que eu acho que essa é uma lição que precisamos enfrentar. A totalidade dos países aponta que a totalidade das instituições e serviços de justiça passaram a funcionar, por óbvio, através de trabalho remoto e virtual. Né? Ao mesmo tempo, todas nós sinalizamos, percebemos a dificuldade de acesso à internet e a dificuldade de acesso às novas tecnologias, seja por falta de conectividade, seja pelos equipamentos, ou seja, pela falta de letramento digital das mulheres. Especialmente as mulheres mais velhas, moradoras das periferias e moradoras das zonas rurais. É possível perceber, por óbvio, que, então, as respostas possíveis nessa circunstância, elas continuam excluindo as mulheres mais vulneráveis e, portanto, excluindo essas mulheres do acesso à justiça. Né? Isto é uma coisa que nós precisamos enfrentar, porque nós achamos que essa situação não vai se alterar, ainda que, para além da pandemia, os serviços passaram a funcionar de forma virtual e digital, e a tendência é que eles permaneçam assim. Então, se eu trago uma lição para todas nós, é que, se nós quisermos continuar trabalhando com empoderamento legal, é pressuposto começar a pensar estratégias de empoderamento digital para essas mulheres. É preciso cobrar dos governos que a internet seja livre, que ela chegue nas periferias, que ela chegue nas zonas rurais. Os equipamentos precisam ser barateados e nós precisamos construir, desde o nosso ponto de vista, processos de formação e letramento digital para as mulheres, se quisermos que daqui para frente a gente possa, enfim, construir canais mais eficazes de acesso à justiça para essas mulheres. Eu elegeria, talvez, essa demanda e já sei que coloco isso como um desafio para todas nós e para os governos. Obrigada, Márcia. Thank you, Márcia. So before sending the word back to... Antes de dar a palavra, eu queria dizer que esse estudo só foi possível por causa de esforços da parte de tantas mulheres que estão aqui. A Temis, ou a equipe administrativa da Temis, os funcionários da área jurídica. Eu tenho seguido
bastante trabalho da Márcia no apoio ao trabalho. E também a Andréa, pesquisadora, Maria Isabel Simone e Daisy, que em 3 meses puderam apresentar uma pesquisa, fazer entrevistas, preparar o estudo e apresentar um relatório de cada região. A Jadis Alves também, que era uma paralegal e assistente jurídico, e também todas as paralegais que trabalham na linha de frente, movidas por compaixão e a empatia, e a necessidade de reforma do sistema judicial. É importante entender isso para honrar as pessoas que estão necessitadas, também oferecendo apoio e amizade. Então, de tudo que está acontecendo no mundo, eu acho que o empoderamento jurídico é importantíssimo. Não é possível pensar no sistema judicial sem a inovação e sustentabilidade para as comunidades mais pobres. Eu quero dizer que nossa da rede de empoderamento legal, nós estamos comprometidos a essas questões. Esse projeto participativo é só o início. Vamos então envolver outros interessados. Vamos continuar a nossa conversa no nosso chat, no chat box. Então, convidamos a todos que se unam a nós no chat box. Se quiserem receber o relatório, a pesquisa e materiais em relação a essa sessão, por favor, preencham o formulário que está no chat. Quero agradecer meus colegas, Susana Beckford e Márcia, que trabalhou nos bastidores. Sem a ajuda delas, o evento não teria acontecido e não teríamos superado as questões técnicas. Muito obrigada às nossas intérpretes que nos ajudaram hoje. E hoje aprendemos que para garantir acesso à justiça para as mulheres, elas têm que ser entendidas como agentes de mudança para resolver seus problemas, que devem ser tratadas de forma coletiva. Não é um caminho fácil, mas é um que os grupos de justiça de base no mundo estão comprometidos. Agradeço a todos e até a próxima oportunidade. Agradeço a todas.